Boa noite, gente. Boa noite. Vamos dar início à sétima aula. A gente viu sobre o pecado, sobre a cobra a aula passada, e hoje, antes da gente prosseguir, eu vou completar o que faltou deixar claro na aula passada. Então, vamos lá. E cada vez vai ficar mais interessante a aula. A gente vai sair agora, daqui a pouco, do Gan Eden, do Jardim do Éden, e vai entrar no Caim e Abel, né? Caim e Abel. E as coisas vão ficar um pouco menos abstratas e a gente vai entender melhor sobre o ser humano. Mas antes disso, vamos entender melhor o que eu falei um pouco na aula passada, para deixar algumas coisas claras. Primeiro, a ideia que a gente viu, que então só existe, tudo era o ser humano no Gan Eden, né? Tudo abstrato, era tudo conceitual, não existia materialidade nem nada. E dentro do ser humano, então, tinham três partes, que era a Nahash, a cobra, a Isha e o Ish, ou seja, a mulher e o homem dentro do próprio Adão. E a gente falou que cada uma representava uma coisa. O que era a Isha? A Isha era a parte intelectual que existia, intelectual natural do homem. Ou seja, dentro da natureza é como se fosse um animal mais inteligente que existe. Igual um animal, só que inteligente. Mas o que vem excluir? Toda a parte ética e moral. Então era só a questão técnica de você conseguir entender o mundo tecnicamente. As ciências naturais. Agora, já a parte do homem e da mulher é a parte ética, moral e, vamos dizer assim, espiritual e divina que tinha dentro do homem, tá? Que são duas formas de intelecto. O homem, vamos dizer que é a parte intelectual divina. A gente podia dizer isso que, na verdade, é a pura razão, é a razão pura. Querendo dizer que, por exemplo, quando a pessoa tem algum conceito na mente, algum pensamento, certo? Por que ela está pensando isso? O que levou ela a ter esse tipo de pensamento? Então, os filósofos eles vão se dividir em dois grupos, duas grandes correntes. Uma vai dizer o seguinte, que tudo que você entende no mundo é alguma experiência que você já teve em contato ao mundo, e essas experiências vão se juntando, e aí você vai pensando coisas na cabeça. Mas quando você nasceu, quando estava zerado o seu cérebro, não tinha nada no seu cérebro. Você veio zerado. E através de todas as experiências que você teve no mundo, você foi tendo as percepções, o intelecto, o pensamento e as imaginações que você tem. E tem uma outra corrente filosófica que vai dizer que não. Que o homem ele já vem com alguma coisa na cabeça dele. Ou seja, existe o intelecto puro, vamos dizer assim, por si só. O intelecto a priori, não a posteriori. Não depois que ele experimentou o mundo. Mesmo se ele não tivesse experimentado o mundo nem nada, como se fosse, imagina um homem, sem os 5 sentidos. Nunca usou nenhum dos 5 sentidos. Ele pensaria? Então vai dizer que sim, que tem coisas que sim ele pensaria já de nascença. O quê? Que tem que ter bondade, que tem que ter justiça. Isso você talvez não adquire pela experiência do mundo. Então tem essas duas correntes filosóficas e depois vem Kant e ele consegue juntar. Que existe o pensamento objetivo e subjetivo. O objetivo é quando tem um objeto e você interpreta esse objeto pelo que ele é, a forma que ele o porquê ele funciona. Então você olha o objeto e você consegue entender, ou seja, a sua experiência com a natureza. E o subjetivo não é que é subjetivo, é que não tem a ver com os objetos, e sim tem a ver com o sujeito, ou seja, eu penso por mim mesmo nisso, não importa a natureza. Então, entendendo melhor, o Adão era esse pensamento subjetivo, ou seja, o pensamento, o Ish do Adão, o homem do Adão era o pensamento subjetivo, ou seja, é o pensamento que o homem por si só, pela razão pura, sem ter contato nenhum com a natureza, se não existisse nada além do homem, ele teria um tipo de pensamento já a priori. E a mulher é o pensamento objetivo, em contato com a natureza, já que existe algo além deles. E esse relacionamento causa ela desenvolver, entender sobre isso. E os dois eram questões éticas e morais. Você pode extrair da natureza coisas éticas e morais. Então por isso que a cobra fala com a Nahash, com a parte natural e intelectual. A cobra fala com a Isha. A mulher fala com a cobra. Eu falei que por isso que a mulher fala com a cobra, que ela tem um contato com a natureza, interpreta a natureza para pegar para a ética, o que deve ser feito. E o homem não conversa com a cobra em nenhum momento, porque o homem do Adão não tem contato com a natureza, e sim só com ele próprio. A gente pode dizer isso, que o homem, a parte do homem do Adão, seria o Ruach HaKodesh, o Espírito Divino.
seja, é a conexão com Deus total, sem ter conexão com o resto que existe. E a mulher é o que você aprende de tudo que ele criou para chegar em Deus, tá bom? E a cobra é a própria criação. Mais ou menos isso. Ficou um pouco mais claro? E a ideia é, vamos entender como que funcionava antes do pecado. Antes do pecado, tanto através da cobra, tanto a parte do homem do Adão, e tanto a parte da mulher, tinha o mesmo contato com Deus, a mesma facilidade de chegar em Deus. Ou seja, antes do pecado você comia uma maçã, sei lá, uma banana, uma uva, e ao comer era espiritualidade. Você estava totalmente no ato de comer conectado a Deus. Você sentia emoções e esses sentimentos te conectavam totalmente a Deus. E antes do pecado você pensava, raciocinava, estudava a Torá e também te conectava a Deus. Você se conectava a Deus tanto comendo, correndo, se exercitando, dormindo, como estudando Torá, fazendo mitzvot, não importa, conversando. A conexão com Deus era total de qualquer forma, por qualquer lado. Depois do pecado, quando existe Deus ele bota uma hierarquia de como vai funcionar, Deus tira a perna da cobra. O que quer dizer tirar a perna da cobra? Agora, através da natureza, você não consegue se ligar totalmente com Deus só pela natureza. Mas através da natureza, você tem que extrair ética disso, e através da ética você chegar no intelecto, e através do desenvolvimento intelectual você consegue chegar a Deus. Existe uma escala que vai levar desde a natureza até Deus. E através, a princípio, da natureza por si só, não dá mais para chegar em Deus, se você não usa as outras faculdades que existem dentro do intelecto humano. Não tem como, só pela natureza, chegar em Deus. Isso fica bem claro para todos os povos do mundo, tirando o judaísmo. Que toda uma pessoa que quer se espiritualizar para todas as religiões, você tem que se afastar da natureza, então. Então, não pode casar, relação sexual é algo errado, é algo animalesco, é de cobra, não é de homem, ou você tem que se isolar do convívio da humanidade, não pode comer, não tem que fazer jejum, tem que se bater, não dá importância. Por quê? Porque só através do intelecto você consegue não mais pela natureza. E assim vai ser a diferença. E o povo judeu vai ter a continuação da história, que a gente vai ver que depois para Avraham ele vai dar a mitzvah de Brit Milá, da circuncisão. Que aí Deus já fala assim, através da circuncisão você consegue também pela natureza consertar o erro do pecado do Adam Arishon, que a natureza agora não tem mais capacidade de chegar em Deus, e através do Brit Milá, ou seja, que é uma parte natural que você conserta, também pelo natural agora vai dar para chegar em Deus. Mas isso é só posteriormente na história. Mas a princípio você tem que se desconectar então do material agora, depois do pecado, e assim chegar em Deus. Então, vai mudar. Desde o Gan Eden, você, de qualquer forma, por qualquer lado, você chega em Deus. Tá? A gente vai entrar um pouco nisso, que Adão e Havá, na verdade, o Ish e a Isha, o homem e a mulher, eles tiveram relação sexual dentro do Jardim do Éden ainda, e não depois do Jardim do Éden. A gente vai chegar nisso. Mas é tudo espiritual, né? Tudo espiritual. Uma relação espiritual. Sim? E através dessa relação espiritual, ao mesmo tempo eles profetizavam. Durante a relação sexual. Ou seja, era tudo conectado, não tinha... tem que ser por esse caminho. Era tudo espiritualidade, era tudo santidade. Foi expulso, não? A gente vai ver isso daqui a pouco. Boa pergunta, mas não, antes, a gente vai ver por quê. Antes, entendeu? Depois do pecado, aí agora não dá. A gente vai ver, por exemplo, quem é a pessoa, o ser humano que existiu no mundo, mais que é parecido com a parte do homem, do Adam Arishon no Gan Eden. É Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu que vai alcançar o maior nível de profecia possível, que ele entendia o intelecto por si só, né? A gente estudou isso no passado, em outras aulas, que a profecia dele não era subjetiva, era subjetiva-objetiva, que é a Torá, que não tinha alusões, ele falava direto com Deus, então não tinha experiência mundana, era o que Deus quer contar para ele. E a gente viu que Moshe, para ter esse tipo de profecia, teve que se separar da esposa. Ou seja, mesmo Moshe ele não conseguia, conectado ao material, alcançar o nível do homem, do Gan Eden. Mas a gente vê que Adão ele tinha uma profecia maior que Moshe Rabbeinu. Então, Adão e Havá, e a cobra, tinham profecias acima do Moshe Rabbeinu.
Entendeu? Porque mesmo na relação sexual, no momento da relação, tinha profecia com Deus. Total. Tá? Essa é a ideia. Então, mais ou menos, o que mudou de antes e o que mudou depois. Tá bom? Essa, então, é a primeira coisa que eu queria explicar. Outra coisa, então, que a gente vai ver que o ato do homem falar com Deus era possível no Gan Eden muito fácil. No Jardim do Éden a gente fazia muito fácil, né? Profecia toda hora. E agora que eles vão sair do Gan Eden, do Jardim do Éden, depois do pecado, a profecia vai ser muito mais difícil. Porque agora tem toda uma escala para você conseguir uma ordem, um caminho para você conseguir chegar a Deus, tá bom? E com o passar do tempo, cada vez é mais difícil. E a gente vai ver o seguinte, que quando você tem a capacidade de conversar com Deus, você não precisa se fazer perguntas e elaborar teorias. Por que o mundo existe? Porque eu converso com Deus, ele me explica, ele me criou. Deus, porque ele vai explicar. Isso está certo ou está errado? Deus vai lá e vai me explicar. Se eu tenho algum acesso a Deus, eu não preciso pensar tanto sobre o motivo de vida e não sei o que lá. Porque eu vou lá e pergunto, eu já tenho a resposta. O professor está na minha frente, eu posso entrar no computador e já tem um Google, não preciso ir na biblioteca e vou dar um Google. Pronto. Essa é a ideia. A profecia durou até a destruição do primeiro templo, a construção do segundo, ainda tinha profecia, durou muito. Então, mesmo quando depois não era mais todo mundo, só poucos tinham profecia, mesmo assim, se você quer saber alguma coisa, o que você faz? Você procura o profeta. E o povo judeu teve durante os 2 tempos 1.200.000 profetas, era muito profeta. Então você ia lá e procurava, o professor da escola era o profeta, era um povo de profetas, né? E você vai lá e procura. Depois do segundo templo, que acaba a profecia, é como se fosse que o homem ele se desliga de Deus, porque agora, calma aí, eu quero saber e não tem para quem perguntar. E é nesse momento do mundo que começa a surgir a filosofia. Exatamente na mesma época histórica. Aristóteles foi no final quando ainda existiam os últimos profetas, depois de Alexandre o Grande já estava acabando os últimos profetas, e aí começa a filosofia. O que é filosofia? É quando o homem ele tem que pensar e não pode mais ter a resposta. A resposta não é mais dada, porque o Deus não vai mais te dizer. Então você agora tem que pensar com o seu próprio intelecto. Ou seja, a profecia é um pensamento com quem você tem com quem conversar. Com Deus. É um bate-papo, é um diálogo, do ator lá, que é profecia. Você conversa com Deus. A filosofia é quando o homem está preso, ele não pode mais conversar com Deus, não tem mais com quem conversar. Então, se o homem não tem mais com quem conversar, não tem mais como conversar com o Criador, como que ele vai entender o mundo? Ele tem que conversar consigo mesmo. E aí, no judaísmo, começam a surgir os sábios. Quem são os sábios? Aqueles que entendem as profecias e explicam para as pessoas intelectuais agora. Que agora a faculdade, para você entender o mundo, é o intelecto. Porque você não tem mais essa sensibilidade profética. Tá? E que em breve, nossos dias, comecem a nascer os primeiros profetas de volta. Retornar. Tá? É isso, essa é a diferença então que o mundo vai passar. A diferença isso é importante deixar claro. Tá. E então tem não sei se eu falo agora. Não, vamos falar agora então tem um Midrash, os sábios vão falar porque a cobra ela quis fazer com que a mulher pecasse e o homem, né? E o Midrash vai falar então que ela viu o homem e a mulher tendo relações sexuais e viu a santidade que era, e ela era intelecto natural, e ela ficou com inveja da mulher. Então ela quis matar o homem para ficar com a mulher. E aí por isso que ela foi falar com a mulher, tá. Isso que falam nossos sábios. Tem que entender, não era uma cobra, não era. Tudo era o próprio ser humano. Quer dizer que a parte intelectual natural viu a parte do intelecto chamado mulher conversando com a parte superior do homem, que era a razão subjetiva, vamos dizer, pura, e ela ficou com inveja. Falou, não, eu quero ela para mim, eu que quero conversar com ela. Com a parte, vamos dizer, filosófica da coisa, e não a parte profética. Vamos dizer que a cobra é tipo o intelecto filosófico e o Ish, o homem, é o intelecto profético. Eu quero conversar. A moral tem que conversar com a filosofia e não com a profecia. E ela tenta então matar a profecia para conversar com a moral.
Essa é a ideia, tá? Então ela fica com inveja e isso causa então tudo. E no final, então, é o seguinte. Então, dizem que tem um erro aqui. Talvez também que a gente falou que o pecado era de adiantamento. Eles fizeram que o homem e a mulher, eles não esperaram chegar no Shabat para ter relação sexual. Eles fizeram ainda na sexta-feira. Eles não esperaram ter um... E óbvio que a relação sexual deles era muito santa, mas a cobra, olhando que não entende ética e não entende moral, ela vê com alguma coisa técnica. Onde entra o conceito de relação sexual nesse... A gente vai chegar no passo. Só estou adiantando para ficar claro. É a relação espiritual, é meio... Não, a gente vai chegar, é só para deixar claro. Por que se coloca... Por que se define como relação sexual? Dentro desse contexto. Não entendi direito a pergunta. Justamente a pergunta, ela... Se a gente está falando de mundo espiritual, sim. de não materialidade... Como se dá, porque nosso conceito de relação sexual, físico. Ele é muito claro, ele é muito... Então, eu vou chegar exatamente nisso. Material. Eu vou chegar exatamente nisso. O homem e a mulher era pura santidade, tá? E não era físico. A gente, quando chegar no pastor, que a gente vai entender. Vai falar que o homem conheceu a esposa, a gente vai entrar nisso melhor. Mas a cobra não entendendo essa santidade, ela queria também para ela. E é por isso, então, que depois do pecado, o homem ele vai se dividir em dois seres diferentes. O Adão, que até então é único, ele vai se dividir em dois corpos diferentes, ou seja, dois seres diferentes. O homem e a mulher. Adão e Havá. O Adão e a Eva. Agora, depois, eles vão ser dois corpos diferentes. Por quê? Porque já que o erro foi na relação entre os dois, agora, depois do pecado, eles precisam então se relacionar de novo. E aí vamos ver se eles vão consertar o que eles erraram lá. Se no relacionamento deles vão conseguir, mesmo existindo materialidade agora grosseira, e o mal está dentro deles, eles vão conseguir se relacionar com santidade, ou vão se relacionar com a visão da cobra, que é apenas algo material. Então, por isso que foi dividido em dois corpos, para existir uma questão sexual e de gênero entre homem e mulher, e saber como homens e mulheres vão conseguir se relacionar. Através de questões técnicas, tirando moral e ética, assim como os animais, hoje vão conseguir, através da relação, chegar na santidade, que é como deveria ser. Ou seja, quando você consegue se relacionar com outro gênero, através da santidade, é o conserto do pecado. É a missão, é o propósito do ser humano, e por isso que existem dois gêneros no mundo. Entendeu? É mais ou menos isso. Estou jogando algumas coisas. Depois a gente vai, nessa questão a gente vai pegar, tá? A gente viu que depois Deus anda no Gan Eden e pergunta para o homem, onde você está? Aí, e a gente vê que Adão ele não responde. Se for ver no pessoa que ele não responde, não fala nada. Por quê? Porque o homem, depois de pecar, ele não consegue se definir, não sabe onde ele está. Então ele não responde, ele não sabe. E a gente vai ver que o homem só vai saber responder onde ele está lá em Avraham Avinu. Que é quando Deus vai falar, Avraham, ele vai falar, Inene, estou aqui. Eis-me aqui, estou aqui presente. Então só Avraham vai conseguir responder a pergunta que o Adão ele perde ao pecar. Tá? Isso é outra coisa interessante. Outra coisa que a gente viu também, que o segundo pecado, ele perguntou que foi Kafar Batová, que ele falou, o que você pecou? Ele falou, a mulher que você me deu, a mulher, a cobra que você fez. E assim eles tiveram ingratidão, né? Não foram gratos a Deus. E a gente vê que o conserto do mundo, então, é você ter gratidão. Outra coisa do mundo, tá? Por que o conserto do mundo é ter gratidão? Porque você agradecer a Deus e reconhecer a Deus é a única coisa que Deus não pode fazer por você. Deus pode fazer tudo pela criatura. O Criador pode fazer tudo pela sua criatura. Menos agradecer. A única coisa que a gente pode fazer, o que Deus não pode fazer por nós, é agradecer a Deus. Então, como criaturas, a gente tem que conseguir agradecer a Deus, e assim é o conserto do pecado. Quanto mais você agradece a Deus, mais tem sua função no mundo e mais você faz a coisa certa. Então, isso também é importante. O que mais? Já falei. Agora, isso, interessante. Não, antes eu vou falar outra coisa. Então, a gente vê que a mulher, a gente viu na aula passada que a mulher comeu do fruto e o homem comeu da árvore. Na aula passada eu falei, os tudo certinho, eu não vou falar aqui para não perder tempo. E qual é a diferença disso? Que o pecado era comer da árvore, não do fruto. Então a mulher não pecou, tecnicamente a mulher não pecou, a mulher de Adão, né? A parte mulher do Adão não pecou, e o homem que pecou. Só o homem pecou, tá bom? E a gente vai ver que a mulher ela é castigada
com questão de parto, menstruação, sofrimento de educar os filhos, de gravidez, e o homem de suar para conseguir o seu próprio pão. E quando ele é expulso e fala, e Deus expulsou o homem do Gan Eden, Bezat perguntou, né? Aqui a gente não viu o passuco ainda. Cadê? Aqui, no capítulo 3, no versículo 23, Kaf Gimel, que fala assim, Vaishalchehu Hashem Elohim Gan Eden, que Deus ele tirou, então, expulsou o Adão do Gan Eden, no Jardim do Éden, lavod et adamá, para trabalhar na terra, Asher Lukar Mishá. Ou seja, quando fala então que ele expulsou, por qual motivo? Para trabalhar na terra. Mas trabalhar na terra é a maldição do homem, não da mulher. Da mulher era sofrer no parto. Ou seja, então a gente vê aqui que o motivo da expulsão é para a maldição do homem. Querendo dizer o seguinte, que o homem foi expulso do Gan Eden e não a mulher. Porque a mulher não pecou. Só o homem pecou. Então Deus expulsou o homem. Homem, você pecou, você sai, que você tem que trabalhar na terra. Mulher, você pode ficar aí, não muda nada onde você está. Então só o homem é expulso do Gan Eden, só o homem então ele peca na questão da árvore, não é do fruto proibido, é da árvore proibida. Tá bom? Essa é a ideia. A mulher, ela gerou o pecado do homem. Não que ela é o motivo, que o homem tinha que conversar com ela, mas ela como se fosse que... através dela o homem pecou, sim? Então a gente vai ver que por causa do homem que a mulher vai sair do Gan Eden. A mulher não é expulsa do Gan Eden por Deus. Mas como todo motivo de Deus ter dividido em dois, o Adão, foi para que um entendesse o outro, senão não tem propósito no mundo, uma hora que a parte masculina ela sai do Gan Eden, então a parte feminina ela tem que acompanhar, senão não faz sentido ficarem separados. Então ela também sai para acompanhar o marido e casarem. E aí ser um sozinho, ou seja, a mulher está buscando sempre a perfeição. Porque a mulher é perfeita. Por quê? Porque ela não pecou. Ela tem status de Gan Eden, de Jardim do Éden, a mulher. A mulher, mesmo estando nesse mundo, ela não está aqui porque ela foi expulsa. Ela não está no ambiente natural dela, no habitat natural. Que ela deveria estar lá no Jardim do Éden. Ela está aqui por causa do homem. E o homem que desceu para esse mundo para trabalhar. Querendo dizer o seguinte, que durante toda a história, quem que fez a história? Quem foram os reis? Quem foram os políticos? Quem que desenvolveu a história? Predominantemente, o homem. A mulher não participou tanto do desenvolvimento histórico das grandes coisas. O homem que vai trabalhar, o homem que... Só nessa última era que a gente vai chegar nisso. Mas, a princípio, na história, a mulher ficou em casa, cuidou dos filhos, ajeitou a casa... Gerou filhos. Cuidou do casamento. E o homem, você vai trabalhar... O homem, ele se sente no mundo dele. Porque o homem, por ser alguém que pecou, alguém imperfeito, ele se sente bem no mundo imperfeito. Mas a mulher, por ser perfeita, ela não se sente bem no mundo imperfeito. Então a mulher, ela sempre talvez tem mais angústia, ela sofre mais no sentido da vida. O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Não fala... E entende as injustiças do mundo, a falta de ética, que o mundo está todo errado. A mulher também sempre tem mais a cabeça no lugar, a estrutura mais a família, os valores éticos e morais. O homem não, ele vai trabalhar, ele vai fazer e se perde. Porque é o mundo do homem. E a mulher não. E a cobra? A cobra vamos dizer, a natureza, parte natural. Tá? A gente vai chegar nisso um pouco mais pra frente, agora eu estou falando da cobra. Da cobra não, do homem e da mulher. Então aqui eu falei, por exemplo, tem um costume Shalom Zahar, dos Ashkenazim, que é quando tem um filho, eles fazem no Shabat, no primeiro Shabat, eles fazem um Shalom, uma cerimônia que tem palavras de Torá, o quê? Mas por que esse motivo? Qual é o motivo do Shalom Zahar? É porque a alma do bebê que estava lá, vamos dizer, no céu, no Gan Eden, veio aqui para esse mundo, e aí sofre. Então tem que falar Torá, por quê? Para ele dar um consolo, se acalmar. Mas para a mulher não faz. Por que para a mulher não faz? Porque a mulher não desceu, a alma continua lá no Gan Eden. Então a mulher não precisa se acalmar, que a alma dela continua no Gan Eden. Tá? É uma das coisas práticas que a gente vê, tá bom? A gente vai ver então... Por que a mulher não pecou? Ela não comeu da fruta? Que a mulher comeu da fruta, mas Deus falou não come da árvore.
E ela come da fruta e depois fala pro homem, você comeu da árvore, então por isso você vai ser expulso porque a sua clã a gente viu só lá passada. Ok. E a gente viu também, que eu peguei alguns pontos aqui para não esquecer de nada, que a mulher então, ela é muito mais fácil de ir pro Olam Abá, pro mundo vindouro, do que do homem nesse mundo. A mulher precisa fazer muito menos coisa para chegar no mundo vindouro do que o homem. O homem tem que se desenvolver muito mais. Por isso é que o homem tem mais mitzvot nesse mundo do que a mulher. Tá? Por isso que a mulher não se sente muito bem nesse mundo, da mesma forma que o homem não vai se sentir muito bem no Gan Eden. A mulher vai se sentir em casa no Gan Eden. O homem vai se sentir um pouco estranho. Esse mundo não é meu, sou meio... É o contrário do que ela vivencia aqui, é no mundo vindouro, vamos dizer assim, da mulher. Mas por isso que a gente vê então que todas as mitzvot a mulher também tem que fazer com o homem, menos as mitzvot positivas, shezman gramah, que o tempo que causa a existência da mitzvah, ou seja, que tem um tempo definido para cumprir ela. Porque o tempo definido é um conceito desse mundo. Que agora que existe esse mundo, existe tempo. E nesse tempo o homem tem que trabalhar. Então a mulher não precisa de zman gramah, não precisa de tempo. Ela está acima, vamos dizer, do tempo. Então ela não precisa fazer esses concertos, ela não precisa cumprir essas mitzvot. O homem tem que fazer o Brit Milá, que a gente falou, que é consertar a parte natural dele. A mulher não tem Brit Milá. Ela não precisa consertar, que a natureza dela já é mais elevada. Então a mulher se sente muito mais do que o homem. E agora vamos dizer feminismo, que agora as mulheres elas são igual aos homens, elas também trabalham, isso em proporções, tipo, tá certo. Existe verdade aqui, sim. O que a gente vai falar então? E aí esse é o fenômeno, que sempre então que a humanidade está próximo da Geulah, da redenção, ou seja, do conserto do mundo, no final dos tempos, a mulher passa a se sentir mais em casa. Ela já começa a ter uma intuição que ela está muito perto de casa. E aí ela entra na história e fala, então deixa eu participar aqui junto com o homem, senão meu marido nunca vai chegar em casa. E aí ela entra no mundo. Então a gente vai ver que em todas as Geulot, todas as salvações, tinha mulher. No Egito a gente foi salvo por causa das mulheres justas. Né? Tinha Miriam também, junto com Moshe. Em Purim, Esther. Em Hanukkah, a filha do Kohen Gadol, que é ela que começa a revolução. Outras Geulot, que é a de Hanukkah, tipo, de Purim, de Hanukkah, Purim, né, é para o segundo templo. E estou agora esquecendo, mas tem vários casos, então, que aí tem Geulah, a mulher entra. Então vai ter salvação, óbvio que a gente chegou em Israel. Está na hora de resolver, de fazer o conserto. Então as mulheres agora, no século XX, começaram a entrar no mundo de vez. Falou, então deixa a gente resolver. Dvorah, não? Dvorah Neviah? Teve a Geulah por Dvorah também, e também de Sisra, qual é o nome dela? Yael, exatamente. Tá? E a gente vai ver que durante a história da humanidade, sempre quando as mulheres elas tiveram um grau de profecia maior que os homens. Tirando Moshe, que era uma exceção, por exemplo, Avraham e Sará, a Sará tinha um nível maior de profecia do que Avraham. Yitzhak e Rivka da semana passada, Rivka entendeu o que Yitzhak não entendeu. Então as mulheres sempre tinham profecia maior que os homens, porque elas têm mais contato a Deus nesse mundo do que o homem. Então essa é a ideia. Então tudo isso que a gente está vendo, a mudança da mulher de toda a história, é um sintoma que elas estão chegando em casa. Que a gente está consertando o mundo. Até tanto que o castigo do homem foi trabalhar na terra. A gente vai aprender de Noah, que Noah inventa o arado. Isso ele consolou a humanidade, por isso o nome é Noah, né? Consolo. Que agora não tem tanto castigo da terra. E a mulher é o dor do parto. E agora com os adventos tecnológicos de medicina para parto, quem não consegue ter filho, de tratamentos, você não está tirando agora a maldição que existe no mundo melhorando. E a vida, que a pessoa passou a ser mortal. E agora cada vez mais, agora pela primeira vez talvez, a vida está se alongando. Então a gente mudou já do ponto mais baixo, teve um ponto de inflexão, e agora a gente está consertando o mundo. Então a gente está indo para a salvação. E o povo judeu voltar para Israel, que é a coisa mais óbvia. Só não vê quem não quer, né? Então é isso. Então as mulheres
Começa o sionismo, começa o feminismo. Né? Começa tudo na mesma época. Começa tudo junto. Então, esse ponto importante. E o que mais? O que é morrer? Eu falei rápido, mas morrer é qualquer diminuição de vida. Então, quando Deus falou, no dia que você comer, você vai morrer, o que quer dizer isso? Que o Adão vai agora para o mundo físico. Ou seja, morreu. É uma menor conexão a Deus do que antes. Então, é um tipo de morte relativa. Tá? É uma das explicações que eu queria falar isso. Não vou falar isso agora. Para a gente continuar. Não vou falar. Tá, agora então vamos aqui para onde a gente parou. Isso é legal também. Falar, no final da aula passada a gente falou que então foi posto Kotnot Or no homem. Que era roupas de pele no homem, e aí passou a ser materializado. E a gente viu para de onde veio essa pele. Né, que está escrito Vaiasse, Deus fez, criou, fazer, executar mesmo. Da onde a Torá não conta todo o processo de criação e quando foi criado, a ideia é que em algum momento da história foi criado, e o Adão não é a parte material do Adão. E Deus criou separado em outro momento essa parte material, e em algum momento da história, todos esses conceitos abstratos e teóricos que a gente aprendeu, entra na parte material e dá ao mundo presente, tá bom? Então isso abre margem. É verdade? Não sei, não vou julgar se está certo ou se está errado. Embora tem muitos rabinos que dizem que está certo a teoria do Darwin, sim. Por exemplo, o Rav Hirsch, o Netziv Mivolozhin, o Rav Kook, aluno do Razonist. Tem vários que dizem que existe que a evolução é verdade. É provado cientificamente. Que o DNA tem mutação, não tem como negar a ciência. Tá? Toda a questão que até agora desenvolveu é o desenvolvimento do mundo. Mas a ideia é essa, então, que em algum momento, talvez esse mundo já existia há bilhões de anos. A diferença é que agora tudo isso que a gente estudou entrou no mundo. Querendo dizer, talvez, até pela ideia que a gente vê que a cobra ela foi criada no 5º dia e não no 6º, talvez o mundo... Tem alguns lugares que a gente fala na reza, até de Rosh Hashanah de Yom Kippur, que a gente fala pelo mérito de Adam Arishon, que o Adam Arishon tem mérito. Que mérito? Ele nasceu e ele pecou, Qual é o mérito de Adam Arishon? E aí já vi uma explicação que pode ser também, que a gente pode ver de outras pessoas que abrem margem nisso, que quando Adam Arishon chegou na Terra, não que só foi feito um Homo sapiens e entrou na Adam Arishon, talvez já existiam vários, muitos seres na Terra. E só em um entrou Adam Arishon. E dele começa a humanidade. Os outros continuaram sendo intelectuais naturais, mas sem ética e sem moral. Mas por que naquele específico que entrou Adam Arishon? Então pode ser que naquele específico tinha mérito. Pode ser que em algum momento da história, um Homo sapiens, ele conseguiu fazer uma revolução do mundo, tipo Abraham, e falou, calma aí, a gente não é só natureza, existe algo a mais. Também devemos viver em sociedade com ética e moral. E no momento que ele alcançou isso, entrou Adão nele. E ele teve o mérito de ser o Adam Arishon, talvez. E dele começar a humanidade. Uma das explicações é isso. Uma explicação, pode discordar, pode concordar, não está escrito claramente nada disso. Só para colocar, vamos dizer, a opinião que não é o mainstream, não é o normal de se abordar, mas que a Torá claramente ela abre margem a tudo isso. Poderiam ter existido dinossauros tranquilamente antes, e amebas e tudo mais. Não muda nada a história. A história que é importante, mas isso é importante entender, que o que a Torá quer focar não é na ciência, não é na história, mas o que a gente tem que aprender. E a gente só pode aprender quando tem vínculo com a ética, com a moral e com valores. E com profecia com Deus, com a metafísica. Senão não faz sentido você estudar a Torá. Essa é a ideia, tá bom? Então, vamos começar. Isso foi explicar um pouco melhor, mais alto por quê. Não, agora, a gente parou aqui na aula passada. Vamos agora pra gente começar a próxima aula. Foi resumo da aula passada. Meia hora de introdução. Não foi resumo, foi explicação do que faltou. Brainstorm. Então, a gente está no versículo 22. Vaiomer Adonai Elohim Hem Adam, e falou Deus,
olha, esse é o Adam, o homem, Hayá, Kechad Mimenu, agora ele é como um de nós. O que é um de nós? Está falando com os anjos. Assim falou Maimônides. O que é os anjos? Yodea Tovará, Ladat Tovará, agora ele sabe o bem e o mal. Ele também, agora tem livre-arbítrio também. Tem uma discussão se anjo tem livre-arbítrio ou não, não vamos entrar nessa discussão, vamos prosseguir. Veata, Penish Lachedov, ela carregar Meitzachaim. Talvez agora ele pode esticar a mão e pegar também a árvore da vida. Por que esticar a mão? Porque onde ele se escondeu de Deus, quando ele é julgado, dentro da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fala que ele ficou escondendo, ele entrou dentro. Betorra, a gente estudou H. E talvez ele estique a mão. Por quê? Porque é a mesma árvore, a gente não estudou isso. Talvez então ele só vai esticar para o outro lado e agora vai comer da vida. Não pode. Ele vai comer e vai viver para sempre. Qual o problema do homem comer da árvore da vida? E viver para sempre? Não era esse o objetivo? Qual é o problema? O problema é o seguinte, assim falou Nefesh Ahai, que o homem agora lembra que ele estava com pecado, que ele teve que se esconder, mas ele não tinha, por isso foi criado o corpo para esconder o pecado. Se ele comesse e vivesse para sempre, ele vivia para sempre, mas com esse pecado dentro dele. E nunca ia ter conserto por que ele fez. Então vamos fazer de tudo para ele não comer, para ele ter chance de consertar o pecado e viver para sempre puro, sem pecado, que é o objetivo do mundo. Então agora ele não pode comer a vida para sempre. Então vamos impedir isso dele. E por isso então ele é expulso do Gan Eden. Para não comer da árvore da vida, para não ter uma vida eterna com o pecado. Isso. Hashem Elohim Gan Eden, ele foi lavod et adamá, para trabalhar na terra, ou seja, o homem, o castigo do homem. Hashem Lukar Mishá. Vai garesh et Adam, e expulsou o homem. O homem não, agora, talvez agora Adam é o homem masculino, que agora ele foi expulso e ganhou corpo. E desde que ele ganha corpo, existe agora Adam e Havá. Não sei se nesse passo, talvez esse passo ainda é junto, mas agora vai começar a separar, que agora foi criado dois corpos. Assim, eu não entendi a relação do vida eterna com consertar o pecado, porque você precisa de tempo para consertar o pecado. Quanto mais tempo você tem, estatisticamente você é mais próximo de consertar o pecado. Não só de tempo, você precisa consertar o pecado. Não, tudo bem, mas então dentro do tempo você vai consertar o pecado. Sim. Se você vai viver para sempre, certamente em algum momento você vai consertar o pecado. Não, porque se ele comesse a árvore da vida, não ia ter mais. É tipo Olamabá, você não conserta mais nada. Você só conserta. Ah, tá. Você não tem chance mais de consertar. Tá, porque você chega no Olamabá automaticamente. Todas as mitzvot que Deus tinha dado era para o homem sair do Gan e ir para o Éden, ou seja, chegar no Olamabá. No Olamabá não tem mais isso. Hoje você faz e amanhã você pega a recompensa. Quem não cozinhou na véspera do Shabat não vai comer no Shabat, porque no Shabat você não pode mais cozinhar. Então o homem, ao viver para sempre entrar no Éden, acabou, ele entra como ele está. Entendeu? E Deus não quis que ele entrasse com o pecado. Entendi. Então, essa é a ideia. Isso. Adam vai Eskem Kedem, e ele morou no Kedem. O que é Kedem? Kedem é o Oriente. Porque lembra que a gente viu que o Gan Eden foi feito Mikedem, ou seja, antes, que a gente traduziu antes. E agora agora que tem materialidade, a gente não vai mais traduzir Kedem como antes, e sim Oriente. Por quê? Porque do Éden que vinha a luz para o Gan Eden. Lembra do Nahar, da Iará, da iluminação? E da onde vem a luz para o mundo é no Oriente. Que o Sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. Então, o Kedem é o Oriente, é da onde vem a luz no mundo material. Ou seja, agora sempre o mundo material vai ser uma representação do que era no mundo espiritual. Mas não é mais um mundo só espiritual, agora é material. Então, por isso que ele vai para o Oriente, Legan Eden, do Gan Eden. Etakruvim, e aí tinha os querubins. Ve'et lahat, acherev amitapechet, com espadas que rodavam para guardar Lishmoret Derech Etzachayim, para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, a gente viu que ele não pode mais comer da árvore da vida. E aí tinham como se fossem anjos que protegiam. É isso, mais ou menos. De onde a gente vê que tem anjos querubim na Torá? A gente vai ver, por exemplo, que quando for construído o tabernáculo, vai ter o Arona Kodesh, o Arona Brit, que a Torá ficava lá dentro, e em cima tinha os anjos, ou seja, ele guarda a Torá. Mas aqui então seria querubim para guardar o Etzachayim, a árvore da vida.
Mas agora a gente está falando Derech Etz Chaim, o caminho para a árvore da vida. Então, o que é o caminho? Então, a gente vê que a paróquia, a cortina, antes de entrar no Kodesh HaKodashim, no lugar santo dos santos, também tinha anjos. Então, que guardavam o caminho para a Torá. Sim? Onde mais? Mas tá bom. Então, vamos falar, não, quero vir com espada. Quando Yoshua entra em Israel, logo no início de Yoshua, ele vê acho que é o primeiro capítulo de Yoshua, o segundo. Ele vê um anjo com uma espada. E ele fica morrendo de medo. Ou seja, quando o povo judeu vai entrar na terra de Israel, que é o Etz Chaim, tem um anjo. Quando mais tem anjo com espada? Bilam. Quando vai amaldiçoar o povo judeu. Então, quando Bilam está indo em direção ao povo judeu, tem um anjo com espada. Então, daqui a gente já vê o que é o Etz Chaim. Árvore da vida. É a Torá, é o Kodesh HaKodashim, é a Yerushalayim, o Beit HaMikdash e Eretz Israel. E em relação a Bilam, que não era um judeu, é o povo judeu. Então é isso. Ou seja, agora tem anjos que protegem. Por que tem anjos protegendo? Então vamos ver. O que é uma espada? Aqui também tem alusão, é uma alusão, que é Herev de Hurban, de destruição. Ou seja, agora no mundo não é tudo perfeitinho. Tem guerra, tem destruição, tem muitas coisas erradas. Uma das expressões. Mas a espada, de forma geral, uma espada é algo reto. Então, o que é algo reto no Gan Eden? São os valores éticos. Certo e errado. Verdade e mentira. Bom e mal. Que era claro, não diferenciava o bem do mal. Mas agora, o que era reto, mitapechet, virou circular. Ele roda. Quer dizer que agora, depois que materializou, você não vê uma linha reta. Você não sabe mais o que é o bom, não sabe o que é o bem, o que é o mal, não sabe o que é o certo, o que é o errado, para onde você tem que ir para a vida. Ou seja, o que o mundo era quadrado no Gan Eden, vamos dizer assim, ele virou circular no mundo material. Por isso que toda a natureza é tudo circular. Não existe nenhum, eu já falei isso numa aula, não existe nenhum ângulo de 90 graus na natureza. Em nada natural existe 90 graus, algo ortogonal. Não existe quadrado na natureza, não nasce uma planta quadrada. É tudo ondulado. Porque a natureza, que agora é predominante nesse mundo, que é onde a gente está dentro, ela esconde a ética. Então, se você não refletir muito e conseguir chegar nas suas outras faculdades mentais e ficar na natureza, você não vai entender nada de ética de certo e errado lá no mundo. É tudo natural. É a cobra. Então, isso. O que era reto, o mita perto. Tá? Só um negócio legal, que até o André falou, André. Qual é a relação entre quadrado e círculo? O círculo está dentro do quadrado. Sim, mas como a gente consegue transformar cálculos de quadrados, de retas para coisas onduladas, é o pi. Isso. Não, pi é 2 pi. 3,14. E se a gente vê o nome de Deus... E se a gente vê o nome de Deus de Shaddai, que ele falou, tipo, que é o nome de Deus, tipo, chega, que ele deixa as coisas fixas, a numerologia é 314. Isso é só entre parênteses, não é muito chato. Mas a gente vê então que esse nome de Deus talvez é a conexão entre a ética e a natureza. É esse nome de Deus. Tá? É o Pi. Vamos lá. Então a gente entendeu do Derech Etz Chaim. Tá. Então vamos agora começar o Caim. Ve'adam yada et Havá. E o homem, ele conheceu Yadá. Lembra que era o Etzadat, da árvore? A gente falou que é conhecimento, mas dá também a ligação, conexão. Então tem a árvore do conhecimento, então o homem conheceu a esposa. Quer dizer isso? Que ele teve relação sexual com a esposa. Isso, então depois. Mas lembra aquela regra que a gente falou quando muda? Então tinha que estar escrito o quê? Que vai rir e foi que o homem conheceu, mas botou o jeito antes. Ve'adam yadá. Falei isso, essa regra da aula passada, igual da cobra. Lembra da cobra, no início do 2, como está da cobra? Ve'anahash hayah harum mikol. Ou seja, mudou, é um past perfect. Ou seja, quer dizer que isso que está contando é antes ainda da história passada. Então, antes do pecado, o homem conheceu sua esposa. Vatahar vataledet Caim. E teve Caim e Evel no Gan Eden ainda. Assim falam os sábios, que 2 subiram na cama e saíram 7. Que 7, o homem e a mulher, o Caim e o Evel, a irmã do Caim e as 2 irmãs do Evel. Tudo no Gan Eden ainda.
Porque não tinha sofrimento de gravidez, não tinha... Ou seja, tinha relação nascia. Tá? Então, isso lá, que é uma questão que os cristãos eles não entenderam direito. Que o cristão falou, viu, tá falando de relação sexual, a gente vai chegar nessa pergunta, só depois do pecado. Quer dizer que a relação sexual é fruto do pecado. É algo animalesco. Que só depois que eles pecaram, eles tiveram relação sexual. Porque eles não tiveram lá dentro. Então, é ruim ter relação sexual. Qualquer contato físico é algo que não é ético. Os 5 nasceram no Gan Eden? 5 nasceram no Gan Eden. Mas por que foram expulsos? Foram expulsos porque o Adão, que todo mundo foi expulso. Tá? E aí, então, o cristianismo ele vai dizer isso. Que, por exemplo, o padre, até onde eu sei, não pode casar, celibato e coisas do tipo. Diferente do judaísmo, que é o certo, que diz que é a coisa mais santa que dá para fazer pela materialidade. Exatamente. E a gente vê então que o homem e a mulher tinha relacionamento santo. E então, por que veio contar logo depois do pecado então? Porque não contou lá para contar pra gente que mesmo no material tem como mesmo a gente olhando agora depois do pecado com olhos materiais, a gente alcançar em algum aspecto, como eles fizeram na forma espiritual, que vamos dizer que é o primeiro relacionamento que conta a Torá, ou seja, é a origem de todos os relacionamentos. E se espelhar nesse, para os relacionamentos que a gente tem aqui nesse mundo. E ficou a pergunta do Ângelo, que qual era mesmo? Você tinha feito a pergunta? Na verdade, por que se... É material? Então não era material o relacionamento deles, e sim teórico. Que é o relacionamento completo, ou seja, é o Yadá. Yadá é ligar, se conhecer. Então o homem se conectou com a esposa, que era o objetivo, totalmente. Sem carne, sem nada impedindo. É a conexão perfeita, vamos dizer assim. Mas através dessa conexão no Gan Eden, Eden, gerou filhos? Gerou filhos. 5 filhos. Qualquer relação gera filho. Para acabar lá, até os que não dão filhos, espiritualmente nascem filhos. Qualquer relação correta entre uma mulher, nascem coisas boas e incorreta coisas ruins. Fala. Teve 5 filhos. 5 filhos. A gente vai chegar nisso. Só fala do Eva. A gente só Então, fala do Caim e Abel, né? A gente vai chegar. Aí. Vamos chegar nisso, leato, de pouco em pouco. Irmãs, quando nasceram, não foi só Caim e Eva, nasceram irmãs gêmeas. Vamos lá. A gente vai chegar daqui a pouco. Vamos chegar para Caim. E é interessante, está escrito assim, ó. Vê Adão e o homem, e Adão conheceu a Havá. Isto, sua esposa, ou seja, ele já entendia que a minha... Que ele falou, Ishá, então isto. Sim? Agora, porque está escrito... não, ainda não. Segundo? Não. Segundo? Não, daqui a pouco, não vou falar nessa... Tá, vamos continuar. Vatahar, vateled. O que é Vatahar? Engravidou e gerou na questão... Igual que a gente estava falando na criação do mundo... na questão de planejamento, né? Vatahar engravidou, Vateled, e nasceu. Porque está escrito Vatahar, Vateled, Vatahar, dá no mesmo, engravidou e teve Caim. Não, engravidou e gerou, e pariu, vamos dizer assim. Qual a diferença? Então a gente vai ver na Torá que várias vezes tem essa expressão Vatahar, Vateled, engravidou e pariu. Tem algumas vezes que só fala Vateled, e pariu, e não fala Vatahar. A gente vai ver que todas as vezes que fala Vatahar, Vateled, é porque essa gravidez é muito importante e significativa para a história do mundo. Quem vai nascer daqui não é alguém normal. Então Vatahar é tipo... e passou a existir uma existência nova que não existia no mundo. A gente vai ver, por exemplo, quando Yitzhak nasce, Vatahar, tipo. Então é isso. Então, quando fala Vateled só, vem da palavra Toludot. Lembra que a gente estudou? Ele, Toldot, e essas são as gerações. Que são tipo os partos, que a gente viu, é o que nasce da própria natureza. Então quando fala Vateled, é natural, nasceu, mas não é uma força nova que está entrando no mundo. Vatahar, Vateled é uma força nova que está no mundo. Mas aqui quando fala Vateled, também é significativo no sentido que agora o próprio ser humano conseguiu parir, gerar alguma coisa para o mundo. Isso é muito importante. Tá? Et Caim. Porque Et Caim, tinha que estar escrito como as outras vezes, está escrito, e nasceu um filho, e ela chamou de Caim. Por que isso, aquilo? Mas Cristo não, estava escrito, Vatahar, Vateled et Caim, tipo, já veio com o nome, não deu nem tempo de dar nome. Não foi a mãe e o pai que deram o nome. Já veio com o nome, Caim.
Vatomer, ou seja, falou, depois que ela viu que nasceu Caim, ela falou, existe o Caim, então vamos fazer uma explicação para esse nome? Kanite ish et Hashem. Eu adquiri, eu comprei, eu conquistei um filho de Deus. Então, já que veio com o nome Caim, ela Havá, um nível gigante. Porque Caim? Que eu tive um filho. Porque está escrito et Hashem, não é de Deus, et. Et Hashem quer dizer, então, que et Hashem, eu tive um filho, também pode ser explicado com Deus. Quer dizer o seguinte, que na verdade não foi o homem e a mulher que tiveram filhos. Foi o homem, a mulher e Deus. Tem 3 sócios na criação de um filho. Então vai Adam, Yadá et Havá, Kanit ish et Hashem. Ou seja, é de Deus esse filho. Tá? Essa é a ideia. E a gente pode ver que esse Kanit ish, eu adquiri um filho, uma empolgação, né? Tipo, uau! Por quê? Porque até então a gente tem... Obrigado. Até então a gente tem o Criador, que é o Elohim, e as criaturas. Certo? Tem o Criador e as criaturas. Qual é a definição de criador? Que não é criatura. E uma criatura não é criador. O criador é aquele que cria a criatura. A criatura é aquela que é criada pelo Criador. Certo? Óbvio. O Criador, ele dá, ele faz, ele é ativo. E a criatura, ela recebe do Criador. Ela é passiva. Um é o que dá, o outro é o receptor, que recebe. Tá? Essa é a ideia. O que dá é algo altruísta, bom, generoso. Está provendo algo para outro. Sim? O que recebe é egoísta. Recebe. Então a definição de criatura é egoísta. Porque ela recebe. O que é você? Eu sou o que... Não, a princípio. O que é você? Eu sou quem recebe. Mas você pode participar do processo de receber sem necessariamente com uma natureza egoísta. Né? Absolutamente egoísta. Não, então, mas o que você faz com isso para não ser egoísta? Você dá para alguém. Você dá. Então, mas esse dá já na definição de criatura. A criatura é aquela que recebe. Essa é a ideia. Porque no Gan Eden, o que Adão e Havá dá para Deus? Não, nada. Nada. Então eu sou criador. Criatura. Eu recebo. Não tenho nada para dar. Não posso dar nada. Mas agora no mundo material, Vatahar Vateled. Nasceu da barriga dela, saiu. Ela ofereceu alguma coisa para o mundo. Não caráter, questão de caráter, questão da função. Da função. Querendo dizer que agora a Havá, ela virou criadora também em algum aspecto. Ela também cria, a mulher cria. Saiu dela, foi criada aqui dentro. Óbvio que é com a participação de Deus. Ela falou, uau, agora eu me sinto como criador. Ou seja, eu consigo me conectar. Se você consegue entender de conceito, criatura e criador são 2 coisas que não se aproximam em conceito, que são opostas. Mas se a criatura agora é criador, ela está perto de Deus. Então a gente vai ver que o homem e a mulher, quando têm filhos e fazem alguma coisa até boa, mas o filho é, vamos dizer, o principal, vamos dizer assim, o que a gente aprende para todos os outros, ela consegue se aproximar de Deus e está próxima a Deus. E a mulher pode desenvolver dentro dela muito mais do que o homem. Então a mulher ela é muito mais próxima de Deus do que o homem. Por quê? Porque ela também gera, assim como Deus. O homem ele gera muito indiretamente. A mulher dentro dela. Então ela falou, Kanit, eu conquistei um Ish. O Ish é o quê? Aquele que ele criou, Ishá. Um Ish, et Hashem, com Deus. Eu e Deus. A gente está junto. E aí a mulher acha isso esplêndido. Esse conceito é muito lógico. A primeira, digamos, não tzivui, mas a primeira coisa que Deus falou para Adam e Havá é pro Urvu. Pro Urvu, exatamente. Quer dizer, justamente para fechar essa ideia de que a criatura passa a ser também criador, né? Exatamente, isso. Então é isso. A primeira coisa, fala, vamos. É a forma que a criatura. Mas, sem ser filho, dá sim, você recebe dinheiro, você doa um pouco do dinheiro, você recebe comida, pratica um bem, você tem tempo, você dedica o seu tempo. E é as formas que a gente consegue transformar de ser criatura egoísta em criador, que é o objetivo do homem. Tá? Kanit ish et Hashem. E aí agora começa a ficar tudo interessante. Kanit é algo meu, adquirir. Sim? E aí a gente vai ver, e a gente vai ver então que é muito importante a existência de Caim, porque é o primeiro filho que existe no mundo.
E é o filho que dá aos pais a função de pais. Então eles só conseguem ser criadores graças que existe um Caim, tá? E se para eles são criaturas, o Adão e Havá eram criaturas que só recebem, imagina agora Caim. O aspecto de criatura. Eles só recebem. Dos pais, de Deus. E se, graças a mim que existo agora, eu fiz os meus pais, eu consegui chegar no propósito deles, quer dizer então que eu sou a chave da criação. O mundo todo foi criado para a minha existência. Certo? Uma criança mimada. É uma criança mimada, é a primeira criança do mundo, é o primogênito dos primogênitos, é o primeiro dos primeiros. É Caim. O que é Caim? Adquirir, é meu. É meu, nasceu, é meu, é Caim. Chegou, nasceu mimadaço. E não só isso, ele é o primeiro ser humano que existe. A gente viu que até então eles não eram seres humanos, eles eram Adão. Adão e Havá é Adão. A Caim não nasceu espiritual também? E o Caim é o primeiro Ben Adão, filho do Adão. O primeiro ser humano que nasceu no mundo, que não foi criado por Deus. Ele é um Ben Adão. Mas como é que isso Mas se ainda é liga espiritual. como é que se liga na história da relação no Gan Eden e antes Então, do nasceu, pecado? primeiro nasceu Caim, e ele é o primeiro Ben Adão. Não importa se Mas foi... ele, naquele momento em que ele nasceu, Ele nasceu. mas assim, baseado nessa premissa de que a relação se deu em nível espiritual, não havia a materialidade antes do pecado, antes da expulsão, e que sim houve a relação no Gan Eden, e que eles nasceram no Gan Eden, ele não era necessariamente Um ser humano. Um Ben Adão. Não. O que é Ben Ele Adão? não nasceu como Ben Não, o que é um Ben Adão. Adão? O que é um Ben ideia- Adão? Filho do Adão. Filho do Adão. Ele é um filho do Adão. Não que é material. Ben Adão ele é de qualquer forma. Entendeu? Ele é espiritual ainda. Ele é um- Bela Marichon. Ben Adão não quer dizer que ele é o primeiro material, quer dizer que ele é o primeiro filho que existiu do Adão. Ou seja, ele não é o Adão. O Adão só o Adão é Adão, porque ele foi criado por Deus, mas ninguém é criado por Deus. Ele nasceu de Havá, então ele é o Ben Adão. E lembra na terceira aula que a gente falou que o objetivo do mundo é chegar do Adão até o Ben Adão, que é a Mashiach? Que primeiro tem o Adão, e no final do tempo vai ter o Ben Adão, que é o Mashiach. E no meio a gente é entre Adão e Ben Adão, a gente não sabe muito o que a gente é. Caim era o Ben Adão. Ou seja, Caim, que é o propósito do mundo, ele é o primeiro candidato, ele nasceu para ser o Mashiach, para salvar o mundo e consertar o pecado. Ele é o objetivo do mundo, ele é a reta final do mundo. Esse sexto dia aí no Caim. Gan Eden ele está cumprido, né? Quê? Nesse sexto dia no Gan Eden está cumprido, porque nasceu Caim, ainda vai nascer Hevel depois. Sim. Então, a gente vai ver do Hevel daqui a pouquinho. Mas até então vamos só entender essa característica do Caim. Então, Caim é tudo, ó, é meu. Sou eu sou o propósito. Qual é o propósito do mundo? Eu que faço o mundo ter propósito. Os meus pais terem propósito. Deus criou meus pais para mim. Tá, Caim. Então ele é o Iká, ele é o principal do mundo. Isso vai deixar bem claro. O nome dele, né, Caim, de adquirir, aquisição. Vatosef laledet. Olha que interessante, quando o Hevel vai nascer, o próximo passou, agora versículo, a gente está no capítulo 4, versículo 2. Vatosef laledet. O Hevel, ele é um acréscimo. E a Havá, ela acrescentou e teve também. Secundário. É igual uma novela, um filme, tem um personagem principal e o secundário. O Caim é o principal. E também tem mais um secundário. Vatosef laledet et achiv. Como ele é definido, ele é o irmão do Caim. Ele não é o Hevel. O Caim é o Ish, é o homem. E o Hevel é o irmão do Caim. Entendeu que ele é o principal da novela? Tem o irmão do Caim, tem o avô do Caim, tem o pai do Caim, tem o Deus do Caim, tem o mundo do Caim. Tudo em relação ao Caim. Então, o conceito de Hevel é ser algo em relação ao irmão, que é o principal, o Caim. Et Hevel. Então, o Hevel nasceu, enquanto o Caim é aquisição, é alguma coisa que existe, que foi comprada. Hevel é o que quer dizer Hevel? Futilidade, um sopro. O Hevel é o vento que sai ao a gente falar. Esse vento que... Hevel. Ou seja, ele é o Tosefet, ele é um a mais, ele é o secundário, ele não está aqui na história principal. Ele é o irmão do Caim. Tá? Essa é a ideia aqui, tá? Então, um segundo.
Falei? Só pra... Preocupado. Não para de comer, pô. Preocupado com a gente. Tá? Isso, falei. E desperta. Eu ri porque o Hevel é o bafo, é o bafo, sai. Agora, vamos lá. Então, até então, existia o Kai, certo? E Tosefet Lalech, não quer dizer que eles nasceram talvez em dias diferentes. Quer dizer que um nasceu e o outro foi uma Tosefet, foi um a mais. Essa é a ideia. Não importa. E quando o Hevel nasceu, ele é o quê? Etahiv. Ele é o irmão do Kai. Quer dizer que pela própria existência mesmo secundária do Hevel, ele exige alguma coisa do Kai. Que ele é o irmão do Kai. O que ele exige do Kai? A irmandade, a amizade, o companheirismo, porque ele é meu irmão. Ele é o meu irmão. Eu tenho que ser irmão dele. E a gente sabe que quando o primogênito tem um irmão, esse primogênito não gosta muito, porque até então é tudo meu, é tudo para mim, agora eu tenho um irmão. Opa. E esse irmão exige uma atitude de mim. Qual é? Que eu devo cuidar dele. Eu tenho responsabilidade por ele. E se eu tenho responsabilidade por ele, ele passa a ser o principal. Porque a minha existência é para ajudar ele. Então ele é o foco do mundo. E eu perco o meu papel de ser humano. Então qual é a tendência natural do Caio? Não tem mais esse. Tira o irmão e eu volto a ser o principal. Então isso. Isso. Parece um domingo no carro. Exatamente. E olha, não sabe o final da história. Falei? Irmãos no domingo Tá. no carro. Deixa eu... A gente pode dizer então que o Caim, por natureza, ele nasceu assassino. Por natureza, ele nasceu invejoso. Por natureza, ele nasceu egoísta. Não só por natureza, por conceito. Ele nasceu assim. Concorda? É a natureza do primeiro ser humano. Olha o nome dele, Caim. Caim, Kiná. O que é Kiná? Inveja. Na verdade, não. É aquela questão do subjetivo e objetivo. Ele não pode ter nascido assim. Ele nasceu, ele viu em volta dele e ele entendeu que ele é um assassino. Sim, pode ser. Mas tirando a questão agora filosófica se é objetivo ou subjetivo, no fim das contas... Ele nasceu com essa inclinação, com essa tendência, com essa... Vamos dizer que vamos dizer que ele não nasceu com a tendência, mas ele nasceu nesse ambiente. Ele nasceu nessa, acho que essa palavra. Favoreceu nessa sociedade. Destino. Com esse destino, com esse propósito. Eu sou isso, exatamente. Propósito. Isso. Que ele é o primordial. Tá. E a pergunta é, tem conserto então para esse Caim? Existe o conserto de uma pessoa que nasceu assim? Ele já nasceu, coitado, olha como ele nasceu, tudo para ele matar, tudo para ele anular o irmão. Mas antes, então, vamos entender o Hevel, que vai contar a história. Vai Hevel, Roetzon. Ele foi, Roetzon, pastor. Se o Hevel fosse mais forte... O Hevel, quem disse que não era, o Hevel, ele era o segundo, certo? Então ele já nasceu entendendo que o irmão é o primeiro. Enquanto o Caim tem que fazer muito esforço para ser amigo do Hevel, o Hevel, por nascença, já é um dado para ele natural que ele é amigo do irmão. O meu irmão mais velho é meu melhor amigo, meu exemplo. Eu adoro ele. A irmandade do Hevel em direção a Caim não é assimétrico os dois. É óbvio, enquanto para o Caim é nada óbvio, é muito difícil. Então a tendência dele, já que ele entende que ele não é o propósito do mundo, o irmão é o exemplo dele, é o principal para o mais novo, qual é a tendência? É ser uma pessoa que se preocupa com o próximo, que é amigo, pastor. É um pastor, é um educador, e é uma pessoa que serve para ser um líder, que entende quem ele vai liderar, que ele olha para o próximo. Por isso que ele é Roetzon, ele é o pastor, o Roe pode ser também o educador do rebanho. Então não tinha tinha as ovelhas, então eu vou fazer bem para as ovelhas. Roe está sem o vav. Então pode ser lido Re, amigo. Ele era amigo do rebanho, ele era amigo dos animais, ele cuidava, ele era amigo. Que a natureza dele é ser generoso, é ser gostar do próximo, não sei o que lá, fazer o bem. Ele era um educador, vamos dizer assim, um pastor. Sei? Caim, Hayal Veda Damar. Mas Caim, ele trabalhava na terra, é o meu fruto, é o que eu estou trabalhando, é o meu fruto, é o que eu colho. Não quero saber de mais ninguém, nem de criaturas de ninguém, sou eu e a terra.
Aquela terra que foi amaldiçoada. Então é questão egoísta. É meu, é o que eu adquiro. E o Oved aqui também está sem o Vav. Então a gente pode ler Eved Adamah. Ele foi escravo da terra. Que ele, pelo seu egoísmo, ele se escravizou para a materialidade. Então toda a questão egoísta, ele foi escravo para isso. Enquanto o resto, a gente vai ver duas pessoas que nasceram, totalmente diferentes, da mesma família, talvez no mesmo momento nasceram, que por isso já dividem o mundo em duas coisas totalmente diferentes, dois sentidos de mundo diferentes. Ambos, concordam? Então é isso, vamos lá? Então a gente vai ver também que por isso que todo o primogênito, qual é o objetivo do primogênito? É fazer bem para os outros filhos. A gente já vê que em todo Bereshit é sempre o segundo que no final vira o primogênito. Então, o Shet, que vai nascer depois, vai ser o principal. Vai ter Abraham, é o segundo também. Yitzhak é o segundo. Yaakov é o segundo. Yosef, o Reuven, que é o primeiro, ele perde a primogenitura. O Peretz, que é o segundo, mas tem uma história que ele tenta ir para frente, que é os filhos de Yehudá, é o segundo. Moshe Rabbeinu é o segundo. David Amelech é o mais novo. O primeiro nunca se dá bem. Shlomo também. Shlomo não é o segundo nunca se dá bem. O primeiro primogênito que consegue entender a função dele, quem é? Aharon. Irmão de Moshe Rabbeinu. Quando Moshe Rabbeinu, eu vou ser o líder? Não, meu irmão. E ele sai, Aharon sai feliz. Irmão, você é o líder. E qual é toda a história que os explicadores sempre dizem? Por que tal pessoa querer ser o primogênito? Por exemplo, sabe por quê? Era tudo o serviço para Deus, ser o Cohen. A pessoa quer fazer os sacrifícios para Deus, certo? E todos eles vão perdendo, vai sendo o mais novo. E quem vira o Cohen Gadol, o grande? O Aharon. Porque o Aharon foi o primeiro primogênito que conseguiu ser um primogênito. Sim? E aí ele vira o Cohen Gadol, o grande sacerdote, e a descendência dele que vai ser. Porque ele foi o primeiro primogênito a conseguir entender que o principal é o segundo. E por isso a grandeza de Aharon e a liderança de Aharon. Tá? Então essa é a grandeza do irmão de Moshe Rabbeinu. Nesse contexto aqui, do vai seguir adiante, Caim ofereceu o seu corban como primogênito. Como primogênito. E foi um corban que não foi aceito. Que não foi aceito, exatamente. O corban do segundo foi aceito. Então, vai Miketz Yamim, e foi Miketz Ayamim. O que é Miketz Yamim? No fim dos dias. O que quer dizer Miketz Yamim? Acharit Yamim. No fim dos dias, é a época de Mashiach. A época de Mashiach, está chegando a Geulah, está chegando a salvação, acabou a história humana. Chegou nesse momento. Vai ver Caim, Pri, a Adamah, ele foi trazer para Deus um corban. Ou pode dizer que Miketz Yamim pelo Pshat mesmo, que é o sentido mais simples do texto, é quando acabou o ciclo da colheita. Eles plantaram, não sei o que lá, quando chegou, mas lá no final, não quando veio o Bikurim de Bechor, de primogênito, não quando veio a primícia, no final, a última. Então não foi a primeira e foi lá dar a Deus, sobrou, comeu, usou, é meu, sobrou esse, o pior. Então no final eu vou trazer. Então era essa a ideia. Interessante que Bechor, a palavra Bechor, primogênito, são todas as letras que é a segunda. Então o Beit é a segunda das unidades, o Raf é a segunda das dezenas e o Resh é a segunda das centenas, né? 222, que é sempre o segundo. O Bechor é o que tem que ir para o segundo. Segundo, está dizendo. Tá, Bechor. Então isso. Então, vai Miketz Yamim, vai haver Caim Pri Adamah. 222. 222. Ele veio trazer então. Acho que fez um pouco. Super. A numerologia. Não, isso no segundo. Então o segundo principal é o primeiro. Que? Caim era o primeiro. O primeiro é o principal, mas o primeiro ele só é principal se ele consegue entender que o objetivo do principal é fazer bem para o resto todo, que é o líder. Quem é o líder? Aquele que entende suas lideranças. Por isso que o Moshe foi o maior líder, porque ele era o mais humilde de todos, que ele não era nada ele, era tudo os outros. Então o primeiro ele é o líder dado que ele consiga fazer isso. Mas pro primeiro é muito mais difícil do que pro segundo. E Aaron, o primogênito, reconheceu que Moshe... Ele reconheceu que o outro era o primeiro. Ele ficou feliz pelo sucesso do Moshe para a liderança, então ele ganhou a Koanut para a descendência dele. Qual é? Porque
Porque o Bechor aí que você falou é segundo, 2, 20 e 200. Ou seja, Segundo. quer dizer que o primeiro é sempre 2, 2, 2. Foi uma brincadeira, uma alusão. Não, mas é... Ou você pode dizer que Bechor são as mesmas letras de Becher, de joelho, que é o que você dobra para se postrar para o próximo. Né? O joelho. Berer. Berer, é a mesma letra. Berer, isso. Bechor, Berer. Você, o que é o Berer? Você se inclina para o outro. Que também é a mesma palavra de Baruch, né? O que é Baruch? Você... Baruch Hashem. Você, eu estou reverenciando você, Deus, que é o principal. Você está agradecendo a Deus. Você bota os seus joelhos para se curvar, se pudesse. Se Aaron foi o primeiro primogênito, tem Efraim e Menashe. Bom, Efraim e Menashe. É boa. Efraim e Menashe é bom. Sim, pode ser. Ou Efraim e outro Menashe. mérito de Efraim e Menashe. Não, Efraim e Menashe pode ser, mas não está dizendo também que ele saiu correndo de alegria. Mas ele aceitou. Mas sim, é um concerto. Pode ser sim. A essência do Bechor é servir... Para aqueles que são principal, para os outros, é só por esse motivo. Dando, fazendo, cedendo, usando o segundo. Se você é a origem, essa origem tem que ser para os outros, não para você. Essa é a ideia, você se transformar de criatura para criador. Isso. Então, vai quer dizer, minha vekai me priadama, mincha Hashem. Ele trouxe um presente para Deus. Dessa questão que Caim, então, quem falou para Caim fazer isso? Ele. Então a gente vê que é algo normal do ser humano trazer korbanot, não é algo intelectual. Todo mundo entende que se Deus me dá, eu tenho que devolver. Ainda mais eles que eram profetas. Era óbvio que o korban tem que ser feito. Ele me deu tudo, eu tenho que dar. O erro é que deu do pior. Mas que tem que dar, até o Caim entendeu. E foi o primeiro a fazer isso. Não, tem que dar, óbvio. Deus me dá, não tem que agradecer? Óbvio que tem que agradecer, faz korban. Tá? Na época era óbvio. Hashem, né? Sempre que é korban, não é mais Elohim, é Hashem. Porque para dizer que o korban não pode ser para nenhum tipo de avodazará, de alguma forma de Deus no mundo. É a essência de Deus. Acima da natureza. Esse é o korban para Deus, tá? Vehevel. Então, Hevel é Gamhu, ele também. Então, Gamhu também ele. Mebichorot, da primícia, do primeiro, do primogênito. Sonó, dos amigos dele, do rebanho dele. O Mechel Behem, da gordura, que é a parte mais gostosa. Vai Hashem, ele Hevel, Deus se inclinou para Hevel, gostou, aceitou. Ele minchatou do Hevel, gostou do Hevel. Ele cai, ele minchatou, locha. E para Hevel e para o korban dele, Deus ele não se inclinou, não aceitou. Porque ele falou, quero, se você der o melhor, o principal tem que ser para mim, e não o secundário. A gente vê que Caim, por trabalhar na terra, ele se entrega na natureza, né? Então ele fica subjugado à natureza, e ele está mais propício a esquecer a ética. Ele chega no mundo redondo só em volta dele, esquece do mundo diferente se você se relaciona com os outros. Vê Caim, vê Ratoloshá. Vaichar lekai meod vaiplu panav. Então Caim ele tem isso gera dois sentimentos no Caim. Vaichar Caim meod, Caim fica com muita raiva, vaiplu panav, fica muito triste. Se a Torá está escrito que essas duas coisas são duas coisas separadas. Ele fica com muita raiva e fica muito triste. Por quê? É porque aceitou do irmão e não aceitou dele, então ele ficou bolado. Né? Agora, porque ele ficou triste, que ele entendeu que Deus não gosta dele, que eu sou assim, eu fui criado assim, é a minha natureza dar o pior para Deus, é a minha natureza, eu sou o principal, eu não sou o meu irmão. E quando a gente foi ver qual Deus gosta, Deus falou, eu gosto dele e não gosto de você. Quer dizer que eu fui gerado com um propósito para o fracasso. Eu sou uma aberração no mundo. Eu não tenho conserto. As minhas características são ruins, eu sou mau, eu sou o tipo de pessoa que Deus não gosta, Deus gosta daquele tipo. Estou triste, o que eu faço do mundo? E aí então ele fica chateado, fica triste, desiste da vida. Ele fica, cara, porque eu fui criado, Deus, se isso sou eu. E aí Deus responde. Nem tem pecado. A gente vê como Caim tem a conversa total com Deus, né? O nível da profecia de Caim, a gente nem entende. Caim era um profeta, uma pessoa, tipo... A gente não entende, né? Mas vamos já terminando. Vai, Omer Hashem ele Caim. Falou então Deus para Caim. Não Elohim, Hashem, do que vai ficar? A essência de Deus falou para Caim.
Lama haralá, por que você ficou nervoso com o seu irmão? Velama nafu panecha. E por que você ficou triste? São as duas coisas que aconteceram. Deus vai lá e pergunta. Aí Deus vai responder, só para puxar a conversa. Aló intetiv set, mas não é que se você quiser para o seu bem, você consegue sobrepor as suas características naturais? Vem lotetiv, mas se você não quiser o seu bem, lepeta hatat rovetz. Na porta, o pecado rovetz é cócoras, que é igual um animal quando vai pegar a presa, tá lá o leão, assim já, e o viadinho andando, quando ele olha, então ele aperta na porta, exatamente. Então é isso. Se você não quiser, o pecado ele já está na porta para te pegar. Mas se você quiser, você se eleva. Você pode fazer isso. Lá, vem lotetev peta hatarovetz, velecha teshukato. E desde que o pecado ele for em sua direção, o pecado sempre vai ser o seu desejo depois disso. Você vai estar acostumado com o pecado e você sempre vai querer pecar. Veata tem um sholobó. Mas você tem um sholobó. Controla ele. Deus ele dá uma revolução no mundo. Sim, existia livre-arbítrio. Existia bem e mal. Mas Caim é o primeiro a usar isso. Quem disse que ele sabia que ele podia usar o livre-arbítrio? Não é óbvio para o Caim. Nunca ninguém contou para ele que tem livre-arbítrio. Ele conhecia o bem e o mal. Quem disse que eu posso ser contra a minha natureza? Melhorar o que eu sou o que eu sou. Por isso que ele fica muito chateado. E Deus vem aqui revelar para ele, para toda a humanidade, calma, porque você está chateado. Eu sei que você nasceu com essas características e o outro com essas. Você tem mais facilidades e dificuldades em algumas e dificuldades em outras em relação ao outro. Mas está na tua mão. Se você quiser, você se eleva. E justamente por você ter essa dificuldade de se elevar, você vai ser maior do que teu irmão. Se você conseguir, qual é o objetivo que Caim tem que conseguir? A irmandade do irmão. Se você conseguir a irmandade do seu irmão, você vai conseguir ser esse Mashiach e salvar, coisa que teu irmão não consegue fazer justamente pela dificuldade de estar na tua mão. Mas se você não quiser, danou. Já era. Veatatim sholobó. Deus aponta na cara e você tem um sholobó. Controla seus instintos, controla o que você quer da vida. Você tem livre-arbítrio. Mas até agora ele não entendeu o que é livre-arbítrio, ele não sabe o que é isso. Não, Deus explicou. Você não é... Não sabe. O mundo... Então ele não entendeu, tá aqui. Ele falou, o mundo não é determinista. Não depende da sociedade. Não depende se você nasceu numa família desestruturada, se você nasceu pobre, com doença, se você não teve educação. Não importa. Tem um sholobó, isso que ele está falando. Você controla. Você governa a sua vida. Se você quiser, se eleva. Se não... o pecado vai ser o seu desejo a vida inteira. Então isso que você está chateado não tem motivo de desistir da vida. Porque eu te fiz assim com um propósito. Qual de você se elevar, a coisa que teu irmão não consegue nesse ângulo se elevar o que você consegue. Entendeu? Aí então, a gente vai parar aqui, só dar um gostinho. Vai ao americano eleva. Então aí o Caim ouviu Deus, falou, uau, eu posso. E aí ele vai conversar com Eva, falar, Arrive, meu irmão. Ou seja, consegui entender, ele é meu irmão. Você não é meu irmão. Vai veio outra ambassador, estava no campo, veio com Caim, veio Caim para Eva e matou Eva, o irmão dele. E matou o irmão. E isso a gente vai ver então aula que vem. Para com isso. Próximos capítulos. Gostou do vídeo? É isso. Então é isso. Se inscreve no canal, marca o sininho. Continua. 5 minutos. Então é isso, obrigado. Todo mundo está assistindo. Curte, compartilha no Facebook, no YouTube. Dá para os amigos. Bota a notificação. Ativa o sininho. Até então, semana que vem. Shabbat shalom para todo mundo. Shabbat shalom.